dia! Bom dia! Hoje o Globo Rural fala sobre o cultivo de uma árvore majestosa, o mogno africano. É uma atividade sustentável que está trazendo renda para agricultores de várias partes do Brasil. Uma caderneta de poupança em forma de árvore. Agricultores de Minas Gerais apostam no mogno africano pensando no futuro. E em Roraima, 2 irmãos planejam plantar 40 mil hectares de floresta, com monitoramento por drone, via satélite e plantio acelerado por essa máquina. A promessa é de plantar 3.600 mudas por hora. É uma muda por segundo. Imagine plantar uma cultura hoje para colher os frutos só daqui a 20 anos. Pois tem agricultor investindo assim a longo prazo numa árvore chamada mogno africano. Vamos conhecer esses produtores que apostam no futuro plantando florestas na reportagem da Ellen Martins em Roraima e do César Daci em Minas Gerais. Esculturas, móveis, piso, parede, tudo de mogno africano. É uma madeira clara, então ela pega qualquer tonalidade. Vários produtores plantam mogno e às vezes não viu um móvel feito de mogno africano. Essa amostra dos usos da madeira fica na casa do plantador Ricardo Tavares, em Pirapora, Minas Gerais. O mogno africano é madeira nobre, parente do mogno brasileiro. De tão explorado, o mogno nativo do Brasil entrou na lista de espécies ameaçadas. Seu corte foi limitado a empresas com certificação e plano de manejo. E é para suprir a demanda por essa madeira muito valorizada que entra o mogno vindo lá da África, com as vantagens de não sofrer restrição de corte e ter boa produtividade. A maior parte do mogno africano plantado no Brasil está com idade entre 5 e 10 anos, mais ou menos como esses pés aqui, que já atingiram uns 15 metros de altura. Depois de crescer para o alto, a árvore se desenvolve para os lados, engrossando o tronco até atingir aproximadamente 1,5 metro de circunferência. Essa aqui precisa engordar um pouco mais. Quando eu tinha 18 anos, meu pai me mandou lá para o Pará para comprar madeira. Foi assim que cresceu o interesse do Ricardo no plantio de árvores e ele se tornou um dos pioneiros no cultivo de mogno africano no Brasil. Quando eu comprei essa fazenda aqui, falou assim, eu vou plantar aqui uns 50 hectares de madeira. Hoje são 500 hectares de mogno africano. Esta área, Ricardo destinou a uma coleção com 17 espécies de árvores. Foi para mostrar a diferença da sua escolha em relação ao cedro australiano, o nim, o ipê, o jatobá, a teca e o mogno brasileiro. Aqui está claramente demonstrado que o mogno africano teve um desenvolvimento muito maior que as outras espécies de madeira que nós plantamos aqui. Uma das primeiras decisões que o produtor precisa tomar para implantar uma área florestal tem a ver com a distância entre uma árvore e outra. É o espaçamento que vai definir lá na frente a idade do corte e o volume de madeira por hectare. Este talhão aqui, por exemplo, foi feito na medida 10 por 10. Já aquele outro ali foi feito no espaçamento 6 por 6. Eles têm apenas 1 ano de diferença e o resultado, olha só, é totalmente outro. A área com espaçamento de 6 por 6 foi a que teve melhor rendimento. Agora, quem vem aí analisando o crescimento das árvores é o agrônomo João Duarte, que acompanha o desenvolvimento dessa floresta há 10 anos. Me apaixonei com a possibilidade de quebrar alguns mitos, né? De que não se poderia produzir uma árvore de origem tropical no cerrado. Existem 4 espécies chamadas de mogno africano. Aqui, onde o plantio é todo irrigado, foi a caia grandifoliola que melhor se adaptou. Uma floresta de caia grandifoliola chega a render 400 metros cúbicos de tora por hectare num período entre 18 e 20 anos. Enquanto as árvores crescem, Ricardo conta com 300 hectares de café, além de faturar como empresário em outras frentes de trabalho.
Você fazer um projeto desse de 20 anos, ao todo você deve gastar algo em torno de R$70 mil por hectare. E que vai te render quanto? R$800 mil, no ciclo de 20 anos. Dá mais do que o café. Ah, bem mais, né? Uhum. Mas tem que ter muita paciência, né? Demorado, mas muito atraente. Além de trazer boa renda, por ser exótica, a madeira pode ser cortada sem necessidade de autorização. Você simplesmente comunica que vai cortar a floresta. Patrícia Fonseca é diretora da Associação Brasileira de Produtores de Mogno Africano. São, por enquanto, 40 associados, que juntos têm plantado 5 mil hectares dessa árvore. Para quem pensa em começar um plantio, Patrícia alerta: não existe financiamento bancário específico para o seu cultivo. A hora que você chega lá e fala, olha, minha cultura tem 18, eu preciso de 18 anos de financiamento, existe um susto com isso. O brasileiro, a instituição financeira brasileira não está acostumada com isso e não gosta de correr risco. Minas Gerais é o estado onde mais tem crescido o reflorestamento com mogno africano no Brasil. Essa fazenda no município de Paracatu, por exemplo, é uma das primeiras a ligar a motosserra para tirar a madeira das suas áreas. Plantada num espaçamento mais adensado de 6 metros por 4, a floresta passa agora por um desbaste para tirar as árvores com troncos menores ou tortos. A copa da árvore precisa passar por esse triturador. O gerente da fazenda explica que isso evita um dos poucos problemas do cultivo, a broca. A gente vê algumas árvores que ela foi atacada pela broca, mas ela tem uma proteção, uma resina que assim que a broca ataca, essa resina expele e protege a madeira. E agora, se a galhada ficar no solo? E aí ela já aumenta a infestação e isso já começa a aumentar o dano econômico na madeira, né? Pragas, doenças, é bem tranquilo, entendeu? O único controle que a gente tem que fazer bem acentuado é o controle de formiga. Nessa outra área da fazenda, com as árvores bem mais espaçadas, está em teste o consórcio do mogno, um pasto resistente à sombra e gado. A gente já fez alguns trabalhos aqui de colocar a folha para ele, principalmente para as vacas leiteiras, e pelos estudos que a proteína dele pode chegar a 31%, a gente notou que a produção das vacas leiteiras, na semana, ela quase que dobrou. Apenas com correção de solo e adubação, o mogno é considerado um cultivo simples. Aqui na fazenda, todo o plantio foi feito sem irrigação, o que reduz o custo. Quanto custa para implementar 1 hectare de mogno africano? R$ 6.500 por hectare em implantação. A estratégia é plantando 25 hectares ao ano de maneira perpétua. À medida que chega na época de colheita final, nós teríamos o fechamento desse ciclo. E daí replanta 25 hectares. É com esse calendário de plantio que o Paulo pretende, daqui a alguns anos, ter madeira sempre disponível para enviar ao mercado. Nós tivemos algumas sondagens, tanto de chineses quanto pessoal do Emirados Árabes, Europa, mas as quantidades demandadas deles não puderam ser alcançadas pelos produtores atuais. Em alguns poucos anos nós vamos ser capazes de atingir esse mercado. No próximo bloco, o mogno africano em Roraima, com a Ellen Martins. Você vai conhecer estes 2 empresários que projetam plantar 40 mil hectares de mogno, a máquina para acelerar o plantio, o monitoramento via satélite e o sonho de plantar florestas inteiras. Nosso próximo destino é o norte do Brasil, estado de Roraima, na segunda parte da reportagem sobre o mogno africano. Lá vamos conhecer um dos maiores projetos de plantio dessa árvore, numa região de campos ou savanas, ao lado da floresta amazônica. Reportagem que a Ellen Martins gravou antes da pandemia. Tá aí a semente do mogno africano. É ela o começo de florestas como essa.
Em Roraima, esse é o primeiro plantio comercial de mogno africano. Está com pouco mais de 3 anos e é só uma parte dos 2.000 hectares cultivados, 1.800.000 árvores. Outros cultivos foram feitos no estado, mas nenhum tão grande como esse, que fica bem na capital. Os donos são 2 irmãos cariocas, Marcelo e Eduardo Guimarães. Eles têm formação em tecnologia, mas decidiram investir no campo por terem estudado em escola rural até a adolescência. A gente estudava e à tarde a gente ia para o campo e era um trabalho sim. A gente acabava fazendo a operação de colher café, plantar batata, morango. Acabou deixando essa sementinha guardada. E a semente veio brotar numa região árida da Amazônia. São os campos de Roraima.